Veja se você me ouve bem, se está tudo funcionando. Deixa eu ver se eu me vejo aqui. Vou dar um play aqui se aparece eu. É o que você falou, né? Fica o link do YouTube, né? Dá para ver o som aí? Fica o link do YouTube. E aí o pessoal vai entrando e vai escrevendo aqui no fórum. Não, estou me vendo. Só que a qualidade da imagem aqui está ruim, mas eu acho que é a minha conexão, talvez, né? Melhorou um pouquinho. E aí o pessoal vai entrando e vai escrevendo aqui no fórum. Tá vendo aqui, né? Então, só que a qualidade da imagem aqui está ruim, mas eu acho que é a minha conexão. Melhorou até a qualidade já. Já. Vou pegar uma água lá, você quer alguma coisa? Não, tô bacana, obrigado. Viu? Tá de olho, né? Tomar cuidado, né? Sabe que hora que eu peguei a minha declaração? 8 horas, 00:01. Um segundo. Eu bati no recorde. Que bom. Então vamos lá. Olá, meus caros, bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Vamos começando a nossa conversa a respeito dessa questão do imposto de renda da pessoa física e também das regras do Banco Central para a declaração de capital brasileiro no exterior. Hoje estou muito feliz porque essa nossa transmissão é uma parceria com os nossos amigos lá da Alpisas. Eles têm uma atuação muito forte no mercado imobiliário americano, vendem imóveis lá nos Estados Unidos aqui para investidores aqui brasileiros, né? E resolvemos fazer essa atuação junto porque o público que compra imóveis tem interesse nesse tema que a gente está tratando agora, da questão do imposto de renda da pessoa física e também do DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Então, juntamos aí esforços nós aqui da Sevilha Contabilidade e o pessoal da Alpisas para trazer esse conteúdo para vocês. Estou bastante feliz de estar com vocês aqui. Deixa eu fazer assim, uma orientação prévia, antes da gente ir se aprofundando nos temas, né? Você deve estar assistindo ali, é claro, na nossa página de transmissão de cursos. Você deve estar olhando, se você olhar sem o vídeo totalmente aberto, se o vídeo estiver minimizado na sua tela, você vai ver no meio da tela, está ali o vídeo onde você está me enxergando. E na lateral, na sua direita, existe o fórum ali para conversa, tem até uma fotografia minha ali e tal, eu vou colocar um comentário ali. Você pode falar comigo através desse fórum. Muito bem. Então o Vitor está aqui me dizendo que lá no fórum tem um lugar de participe ao vivo. É uma frase está verde ali, né? Participe ao vivo. Você clica no participe ao vivo e na medida em que você clicar no participe ao vivo, você entra no fórum e começa a escrever as suas mensagens. É isso, né, Vitor? Aí escreve ali. Então vou botar aqui um bom dia aqui para vocês poderem acompanhar. Então olha aqui, vou botar lá. Bom dia, pessoal. Pronto. Então está lá a minha mensagem junto com a de vocês aí, né? Bom, muito bem. Na medida em que a gente está lá no meio da transmissão,
eu vou usar uma apresentação de slides que eu preparei, e aí para ficar fácil, o Vitor até vai colocar na tela, o Vitor está aqui do nosso lado, para quem não conhece, eu fico falando dele, mas vocês não conhecem, né? O Vitor Turini, ele trabalha conosco aqui nessa questão de transmissão e tal, então ele vai me ajudando, ele vai colocar as telas para vocês, mas eu queria te dizer que mesmo ali onde está o bate-papo, onde está o fórum, você vai ver que do ladinho tem material de apoio. Se você clicar ali em material de apoio, tem um botão para fazer o download da apresentação de slides que a gente vai usar na nossa conversa. Então, se você quiser, você pode fazer ali o download da apresentação de slides também. Muito bem. Acho que a gente pode, então, continuar baseando, então, nessa nossa conversa com o foco central desse tema, que é a questão do imposto de renda à pessoa física e a declaração de capitais brasileiros no exterior, para quem é obrigado a apresentar a declaração aqui no Brasil, para quem tem investimentos no exterior. Quero começar o nosso bate-papo, estou aqui olhando o nosso fórum de comunicação, mas quero começar o nosso bate-papo dizendo para você o seguinte, que não sei se você é dessas pessoas, mas muita gente que eu conheço acha o seguinte, esse negócio de investir no exterior é ilegal, é sinônimo de problema, a Receita Federal ou mesmo o Banco Central vão de alguma maneira me tratar de forma especial, enfim, que é algo que é visto como anormal por parte das autoridades brasileiras. Quero esclarecer para você que não é. Digo isso não só porque é minha opinião, que não é normal, mas porque a gente aqui na Sevilha Contabilidade atende um número bastante grande de clientes, pessoas físicas que investem no exterior, seja através de imóveis que eles compram, ou mesmo investem em outros tipos de ativos, como por exemplo investimentos bancários, bonds, títulos, equities, ações e coisas dessa natureza, né? E a gente acompanha esses clientes já há algum tempo, há muitos anos, e não há nenhum tipo de problema, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de tratamento que tenha por objetivo punir ou desestimular essas pessoas a investir fora do Brasil. Estou dizendo isso porque assim, você talvez só tenha ouvido falar, talvez já tenha visto por aí notícias de que o fulano de tal está com um problema, normalmente alguém mais conhecido, né? Está com um problema porque descobriram uma conta no exterior ou descobriram um imóvel que eles têm no exterior e agora ele está passando por dificuldades para se explicar, etc. e tal. Por que essas pessoas passam por esse problema? Não é porque investiram no exterior. Elas passam por esse problema porque investiram no exterior e deixaram de tomar os cuidados necessários para ter no seu imposto de renda e na declaração de capitais brasileiros no exterior esse investimento adequadamente declarado. Então, investir no exterior não é um problema. O problema é você investir no exterior e não cuidar de maneira adequada daquele investimento na sua declaração do imposto de renda e na declaração de capitais brasileiros no exterior. Deixa eu relembrar a vocês aqui, então. Se vocês tiverem a qualquer momento dúvidas ou comentários, escrevam lá no fórum, tá bom? Eu vou de vez em quando olhando ali para ajudar vocês. Feita essa primeira amarração de que a gente não necessariamente precisa ter problema porque investe no exterior, só tem problema quem investe no exterior e declara errado isso, seja para o Banco Central através da DCBE, ou seja para a Receita Federal através do Imposto de Renda da Pessoa Física, eu quero dizer para vocês assim, de maneira muito resumida, a gente vai se aprofundar ao longo do nosso bate-papo, quais são os cuidados, quais são os impactos, o que você que investe ou que planeja investir no exterior precisa fazer. Primeira coisa, vamos nos concentrar um pouquinho na questão do imposto de renda pessoa física, e aí eu quero te dizer o seguinte, que você quando investe no exterior, seja em qualquer tipo de ativo, já detalhe mais, investindo no exterior, precisa, na sua declaração do imposto de renda pessoa física, cuidar de declarar algumas coisas. Então, primeiro, no campo de bens e direitos, você que eventualmente já fez ou já olhou a sua declaração do imposto de renda da pessoa física, conhece esse campo, tem lá uma lista de bens e direitos, então ali você vai encontrar, por exemplo, as suas contas bancárias no Brasil, ali você vai encontrar os veículos que você tem aqui no Brasil, vai encontrar também empresas que você seja dono, enfim, ali naquela lista de bens e direitos tem lá todos, é claro, os seus bens e direitos. É preciso incluir ali também os bens e direitos que você tem no exterior. E aí eu faço aqui uma primeira marcação, como eu disse, já vou me aprofundar mais, mas a primeira marcação nesse sentido que eu quero dizer, assim, existem muitas pessoas que vêm nos procurar aqui na Sevilha Contabilidade, eu estou até com o Milton, ele não está aparecendo na tela, está ali atrás, o Milton trabalha comigo nesse tipo de atendimento,
ele também pode dar esse testemunho aqui, né, de que as pessoas vêm nos procurar e dizem, eu tenho, por exemplo, um imóvel no exterior, então o que eu tenho que fazer é, eu declaro no Brasil os bens que eu tenho no Brasil e faço uma declaração lá no exterior e declaro para aquele país os imóveis que eu tenho lá. Não é assim que a lei brasileira trata, embora muita gente pense isso, né? Para deixar claro, a pessoa imagina que se eu tenho um imóvel fora do Brasil, eu faço uma declaração para o governo brasileiro daqueles bens que eu tenho no Brasil e na cabeça de quem não conhece, né, faço uma segunda declaração para aquele país onde eu tenho o imóvel com aquele imóvel dentro da declaração. Não é assim que funciona. A legislação brasileira diz o seguinte, se você é domiciliado no Brasil, se você entrega a declaração do imposto de renda aqui no Brasil, essa declaração precisa conter todos os bens que você possui em qualquer lugar do mundo, não apenas aqueles bens que estão fisicamente dentro do território brasileiro. Então, dito isso, acho que já fica uma primeira marcação, como eu disse, de que possuo bem no exterior, seja imóvel, seja qualquer outro tipo de ativo. Eu preciso incluí-los na minha declaração de bens aqui no Brasil. E é neste momento que a Receita Federal faz, através do que a gente chama de variação patrimonial, o acompanhamento para saber se você que comprou um bem fora do Brasil ou que fez um investimento fora do Brasil tem ou não origem suficiente, comprovada, para fazer esse investimento e a compra desse bem. Estou de novo aqui dando uma revisada aqui no nosso fórum, mas vamos lá. Relembrando, você que eventualmente chegou agora, você pode conversar conosco através do fórum, que está do lado direito da tela, precisa clicar ali no participar do fórum, e pode também fazer o download do material de apoio que a gente está usando aqui. Ao lado do fórum você vai ver, tem uma abinha ali, material de apoio, só clicar ali você pode fazer o download. Muito bem, fiz lá na minha declaração de imposto de renda a informação daquele bem que eu tenho no exterior. Acabou? É só isso que eu preciso fazer? Não, tem mais alguns cuidados. Próximo cuidado que você precisa ter é, na medida em que este bem gere rendimentos para você, se for um bem em nome de pessoa física, é claro, né? Então estou pensando aqui numa situação em que eu tenho um bem que está no meu nome de pessoa física. Na medida em que este bem gere rendimentos para mim, independentemente de eu trazer ou não este dinheiro para o Brasil, independentemente de eu trazer ou não este rendimento aqui para o Brasil, eu preciso, no rendimento auferido por pessoa física, apurar o ganho de capital em moeda estrangeira, dependendo do tipo de rendimento, ou apurar o carnê-leão sobre aquele rendimento. Então, por exemplo, como os nossos parceiros da Alpisas vendem imóveis, eu acho que a gente pode usar como exemplo a questão dos aluguéis. Eu tenho um imóvel nos Estados Unidos. Este imóvel está em nome de pessoa física. Eu sei que é pouco comum, daqui a pouco eu falo quando o imóvel está em nome de pessoa jurídica. Este imóvel está em nome de pessoa física. Você recebe aluguéis deste imóvel, todos os meses a gente tem que apurar aqui no Brasil o carnê-leão e você tem que pagar. Aí você vai me dizer, mas eu não trago dinheiro para cá, eu recebo os aluguéis e deixo numa conta em nome de pessoa física lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, todos os meses a gente tem que apurar um imposto devido através do carnê-leão aqui no Brasil, mesmo que o dinheiro não venha para cá. Outra hipótese de investimento, por exemplo, alguém que invista em ações, comprou ações, vendeu ações em nome de pessoa física fora do Brasil, todo mês a gente tem que apurar o ganho de capital em moeda estrangeira e eventualmente ter algum imposto ali para recolher. Então esses são os impactos no ambiente do imposto de renda pessoa física. Eu já vou aprofundar mais essa questão. Outro impacto que acontece aqui, na medida em que o total de ativos que eu tenho no exterior, e quando eu falo de total de ativos eu estou falando de um conjunto e não de um ativo em particular, mas da soma de todos os ativos que eu tenho, na medida em que o total de ativos que eu tenho no exterior excede 100 mil dólares, se estiver em outra moeda, se estiver em euro, por exemplo, eu faço a conversão para dólares, se o valor exceder 100 mil dólares, eu estou obrigado também a apresentar uma declaração anual para o Banco Central, que é chamada de Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. A gente chama de ou DCBE, Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, ou simplesmente CBE, Capitais Brasileiros no Exterior. Então você também tem que apresentar esta declaração. Ô Vitor, acho que eu estou querendo agora aqui mostrar um pouquinho dos slides. Você consegue colocar aí no slide de número 4, por favor, para o pessoal dar uma olhadinha? Depois você tira e a gente continua a conversa aqui. Acho que vocês já perceberam, enquanto nós estamos conversando aqui, na tela está os telefones e o site da Alpisas. Daqui a pouco até a gente vai dar uma visitadinha no site da Alpisas para você que eventualmente não conheça, conhecer, né? E mais abaixo ali, do outro canto da tela, tem os nossos telefones e o nosso e-mail de contato, para caso você precise esclarecer alguma dúvida, queira algum tipo de apoio,
tanto na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, quanto na sua declaração de capitais brasileiros no exterior. Milton está me fazendo um sinal aqui, fala aí, Milton. Uma pisada, tem muita gente pensa, um bem 90 mil, por exemplo, mais 10 mil, não tem dinheiro. É o que eu estava dizendo aqui. Soma total. Vamos realçar. O Milton está me pedindo aqui para realçar que tem um apartamento, por exemplo, nos Estados Unidos, que vale 90 mil dólares. E tenho na minha conta bancária lá nos Estados Unidos 11 mil dólares, a soma dos dois dá 101 mil dólares, eu já estou obrigado à entrega da CBR. Então é a soma dos meus ativos, como a gente já vinha falando aqui. Bom, muito bem. O que eu ia falar agora? Pedir para o Vitor colocar rapidamente aí a página 4 daqueles slides que vocês podem pegar em material de apoio, né? Então, eu imagino que vocês já deram uma olhadinha ali na página 4. E o que eu quero dizer para vocês em relação à página 4? É que assim, eu usei agora nessa rápida introdução, que eu fiz um exemplo no qual eu faço investimentos diretamente em nome de pessoa física. Então, eu tenho uma conta bancária em nome de pessoa física, eu tenho investimentos financeiros em nome de pessoa física, eu tenho um imóvel que está em nome de pessoa física, eu tenho ações em nome de pessoa física, ou eu tenho cotas de uma determinada empresa em nome de pessoa física, ou seja, eu faço investimentos diretamente em nome de pessoa física. Nem sempre esse é o melhor modelo. Essa questão, aliás, fazer uma rápida explicação aqui a respeito disso, essa questão de investir diretamente em nome de pessoa física ou investir num outro modelo, que estava ali na página 4, que é um investimento que eu faço através de uma pessoa jurídica. Então eu, Vicente, por exemplo, constituo uma empresa e esta empresa compra um imóvel. Ou eu constituo uma empresa e esta empresa faz os investimentos nos ativos que eu escolhi. Essa empresa compra ações, essa empresa tem uma conta bancária, essa empresa tem bonds, essa empresa tem títulos investidos fora do Brasil, ou essa empresa tem imóveis fora do Brasil. Então, eu coloco meu dinheiro, digamos lá $1 milhão, eu mando para essa empresa e essa empresa investe em um ou mais ativos. Em contrapartida, no modelo que eu vim explicando para vocês, eu tenho $1 milhão, eu vou lá diretamente e compro cada um dos ativos. Existem essas duas possibilidades, ambas são perfeitamente legais, desde que eu faça as declarações de imposto de renda e de capital brasileiro no exterior de maneira correta. As duas possibilidades são totalmente legais e a escolha entre um modelo e outro modelo vai levar em conta alguns aspectos particulares do investidor. Então, você que investe ou planeja investir no exterior, vai ser aconselhado por especialistas. Nós aqui na Sevilha podemos te ajudar, o pessoal da Alpisas também pode, se o teu investimento for no mercado imobiliário, a desenhar um formato que seja melhor para você. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas qual é a diferença? Por que eu faria um investimento através de uma empresa, ao invés de fazer em nome de uma pessoa física? Existem vários motivos que podem te levar a fazer isso. No mercado imobiliário, em particular, dos Estados Unidos, existe um motivo muito especial, porque no imposto de herança nos Estados Unidos, a alíquota, a tributação é muito elevada. Então, se você faz a compra do imóvel em nome de pessoa física, quando um dia no futuro você não estiver mais aqui, a herança para chegar até os seus filhos vai pagar, ou os seus herdeiros, melhor dizendo, vai pagar uma taxa muito alta de tributação dentro do território americano. Enquanto que, se você faz esse investimento em nome de uma empresa, os filhos herdam a empresa e não o imóvel. É claro que o imóvel é propriedade da empresa, mas eles herdam a empresa e a tributação fica menor. Você economiza tributo em território americano. De maneira que é uma, por exemplo, das situações em que pode ser aconselhado, e eu vou te dizer que se você vai ou já investe no mercado imobiliário americano, o melhor cenário é esse, é você ter uma empresa para fazer esse investimento. Então, nessa situação, por exemplo, você, quando quisesse comprar um apartamento lá nos Estados Unidos, não compraria em nome de pessoa física. Você constitui uma empresa, esta empresa recebe o seu investimento, então você manda o teu dinheiro para uma conta bancária no exterior em nome dessa empresa, constitui essa empresa lá fora, manda o dinheiro que é teu para esta conta bancária da empresa na forma de investimento, e esta empresa compra o imóvel. Eu vou aprofundar mais esse nosso bate-papo aqui, mas acho que vocês já começam a ter então alguma noção de como é que a coisa funciona. Muito bem, eu estou aqui, então rapidamente, Vitor, você consegue colocar o slide número 5 para o pessoal dar uma olhada? Nesse slide você está vendo o primeiro cenário que eu contei para você, uma pessoa física que é dona diretamente dos ativos.
totalmente legal, mas tem, por exemplo, o impacto da tributação nos casos de herança. Esse, por exemplo, é uma das coisas que poderia recomendar que a gente não fizesse o investimento na pessoa física. Outras possibilidades existem que podem recomendar que você faça um investimento de outros formatos, né? Por exemplo, alguma questão de proteção patrimonial, alguma questão de organização de sucessão familiar, outros aspectos presentes nisso que precisam ser avaliados para a tua situação em particular. Uma outra alternativa, você consegue pôr o slide 6 aí para o pessoal dar uma olhada, Vitor, por favor? Uma outra alternativa, que eu também já descrevi rapidamente, é você ter uma estrutura um pouquinho mais ampla, nesse slide de número 6 eu estou mostrando isso, no qual uma determinada pessoa física constitui uma empresa, como eu expliquei agora há pouco para você, pode ser uma LLC, se for uma empresa em território americano, é muito comum que seja uma LLC, pode ser uma BVI, pode ser uma offshore e outras desse tipo, e os ativos estão em nome dessa empresa. Ela é que compra os ativos. Então, nesse slide número 6, o desenho mostra exatamente isso. A pessoa física é dona da empresa, a empresa é dona daqueles ativos. No caso da Alpisas, por exemplo, é dona dos imóveis que a Alpisas vende. Vocês vão ver aí que tem diversos formatos de empresa, né? Eu até estou recomendando assim que a gente converse um pouquinho sobre essa questão. Dependendo do que você vai fazer, dependendo do estado onde você vai investir, do tipo de imóvel, você pode ter uma estruturação de formato diferente. E aí eu quero convidar você para dar uma olhadinha no slide 7, podemos colocar um pouquinho, não é no 7 não, Vitor, desculpe, é no 9, não, no 8, perdão, 8. No slide número 8, você vai ver que no slide número 8, a gente já tem uma estrutura um pouco mais ampla ainda. É uma terceira possibilidade de estruturação desse investimento, no qual uma pessoa física investe numa empresa offshore, esta empresa offshore investe numa empresa LLC e esta empresa LLC é dona dos ativos. Esse também pode ser um modelo recomendado. Talvez você esteja olhando aí e dizendo, mas puxa, isso vai ficar complicado demais. É verdade, não é um modelo recomendado para qualquer tipo de operação. Precisa ser avaliado cada caso e ter uma situação específica para cada um dos casos. Por exemplo, em algumas situações em que a pessoa investe em muitos imóveis, ela tem mais de um imóvel, e um dos objetivos dela é vender esses imóveis no futuro, essa estruturação pode ser adequada. Porque imagine o seguinte, se eu tenho, digamos que eu vá comprar 3 imóveis nos Estados Unidos, mas com o objetivo de daqui a algum tempo vender esses 3 imóveis. Se eu tenho os 3 imóveis dentro da mesma empresa, então eu tenho uma empresa que é dona dos 3 imóveis, quando eu quero vendê-los, ou eu vendo os imóveis diretamente, ou eu tenho que tirar o imóvel da empresa para vender. Se eu tenho uma empresa para cada um desses imóveis, eu tenho uma estrutura na qual eu vendo a empresa, para quem quiser comprar aquele imóvel e ele passa a ser dono da empresa. Então pode ser, por exemplo, que eu queira criar uma estrutura em que eu tenha uma offshore, que é dona das 3 empresas, cada empresa dona de um imóvel. Estou dando só aqui alguns exemplos para vocês entenderem, não quero confundi-los, mas eu quero que vocês compreendam que existem diversos formatos de arranjo para quando você vai comprar um imóvel no exterior. O interessante é que esse planejamento seja feito no momento da aquisição do imóvel. Estou pensando em comprar um imóvel, aí você conversa com um especialista, a Alpisas pode te ajudar, nós também podemos, e em conjunto nós vamos desenhando quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar com aquele investimento e criando a estrutura mais adequada. Não a mais complicada, mas a que vai ficar mais adequada para a tua operação. Eu acho que é bacana, enquanto a gente está nesse momento da nossa conversa aqui, esclarecer a quem está nos assistindo um pouquinho em relação a essas definições, né? Vocês viram, por exemplo, que agora há pouco eu falei sobre offshore, né? E depois falei sobre LLC, e assim, pode talvez ser para você que está nos assistindo alguma coisa não muito clara a distinção entre um modelo e outro, então quero te explicar como é. Offshore é um tipo de empresa, é uma modalidade jurídica de empresa, que não é uma modalidade que existe em todos os lugares do mundo. Por exemplo, a legislação brasileira não permite que se criem offshores dentro do Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, não são todos os estados que permitem que você tenha uma empresa na modalidade offshore, mas aqueles que permitem, a regra da offshore é, eu crio a offshore num determinado país, ela é reconhecida como empresa por aquele determinado país, mas ela só tem naquele país autorização para atuar e para operar fora das fronteiras, por isso que é offshore, fora das fronteiras daquele país. Então, por exemplo, é muito comum você ver empresas criadas nas Ilhas Virgens Britânicas, né, em BVI,
as Ilhas Virgens Britânicas permitem que você constitua essa offshore ali e você recebe do governo das Ilhas Virgens Britânicas autorização para usar aquela empresa apenas em operações fora do território das Ilhas Virgens Britânicas. Por exemplo, comprar um imóvel nos Estados Unidos. Essa BVI pode fazer isso. Então a offshore tem essa característica, ela opera fora do país onde ela foi criada. Enquanto que, por exemplo, uma empresa LLC é uma empresa criada no território americano, autorizada pelo governo americano a operar internamente e aí, portanto, tem o direito de ter uma empresa ou, melhor dizendo, um imóvel dentro do território americano. Muito bem, deixa eu fazer um resumo do que a gente fez até aqui, para ter certeza que eu estou deixando claro o meu raciocínio aqui. Então, é perfeitamente legal que uma determinada pessoa física brasileira invista no exterior, não tem absolutamente nada de irregular com isso, desde que ela mantenha seu imposto de renda e as suas declarações para o Banco Central devidamente em ordem, e esse investimento ele pode acontecer em diversos formatos. Um formato que talvez seja o primeiro que ocorra na sua mente é investimento diretamente em nome de pessoa física, uma pessoa física brasileira investindo em ativos no exterior e deixando esses ativos em nome dela. Outro formato, eu mostrei dois até esse momento da nossa conversa, é uma empresa pessoa física investindo, um investidor brasileiro pessoa física investindo numa empresa constituída fora do Brasil, que por sua vez investe nos ativos como nos imóveis. E às vezes, dependendo do caso, esse seria o terceiro formato, uma estrutura mais complexa, na qual a pessoa física tem uma empresa fora do Brasil, que a gente chama de holding. Esta holding possui outras empresas que fazem os investimentos nos ativos conforme o planejamento e as necessidades daquele investidor brasileiro. O que é que muda se eu decido fazer um investimento em nome de uma empresa? Se eu decido, por exemplo, comprar um imóvel em nome de uma empresa. Muda que na minha declaração do imposto de renda, pessoa física, eu que mandei o dinheiro para o exterior, eu não vou colocar ali que eu sou dono do imóvel que fica no endereço tal lá nos Estados Unidos. Eu vou colocar, eu sou dono de tantas ações da empresa tal, e esta empresa, por sua vez, é dona daquele imóvel. Então, o meu investimento no exterior não é um investimento em imóveis, é um investimento em ações de uma empresa que eu criei. Esta empresa, por sua vez, investe lá fora, mas no meu imposto de renda eu só vou dizer eu tenho uma empresa no exterior. Essa empresa que eu tenho lá no exterior, é claro, vai precisar de contabilidade, inclusive a gente faz aqui contabilidade para empresas fora do Brasil. Essa empresa vai precisar de contabilidade e através dos balanços dessa empresa, com os balanços dessa empresa em mãos, nós aqui na Sebilha Contabilidade vamos ajustando a sua declaração do imposto de renda e ajustando a sua declaração para o Banco Central em relação a isso. Eu vou nessa questão de como é que eu faço o detalhamento da declaração do imposto de renda do Banco Central quando eu invisto em nome de pessoa jurídica, quando eu invisto numa empresa que investe nos bens, eu vou daqui a pouquinho me aprofundar, tá bom? Muito bem. Tem aí no slide, não precisa nem pôr não, Vitor, mas tem no slide 10, se você for olhar aí, você que está nos assistindo, como é que você faz? Vamos relembrar como é que você faz para pegar o slide, né? Você vai na página de transmissão, tem lá, você vai achar do lado direito um ícone de material de apoio, clicou ali, você consegue fazer um download desse material que a gente está utilizando aqui na nossa conversa de hoje, tá bom? Se você for olhar na página 10, é onde eu desenho um pouquinho dessa estrutura, então eu estou dizendo ali que quem tem bens no exterior tem que declarar no imposto de renda e na DCBE, com pequenas distinções entre um modelo e outro, quando o investimento é feito diretamente em nome de pessoa física ou quando ele é feito através da participação de uma pessoa jurídica no meio. Mas eu gostaria de destacar, Vitor, se você puder, esse sim eu queria que você mostrasse, o slide número 12. No slide número 12, a gente já vai entrando um pouquinho mais na parte de tributação. Na verdade, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho. Esse slide 12 eu estou dando exemplos de quanto é que você paga de imposto, você, cidadão brasileiro que tem ativos no exterior, quanto é que você tem que pagar de imposto para o governo brasileiro em algumas situações de rendimento. Então, por exemplo, se o investimento está em nome de pessoa física, diretamente em nome de pessoa física, recebi aluguéis, eu vou pagar carnê-leão. Todos os meses, você está vendo que tem aí na página 12, tem lá uma periodicidade, eu estou dizendo que é mensal, então todos os meses eu vejo quanto é que foi que eu recebi de aluguéis lá fora, apuro o carnê-leão, quanto é que eu pago de carnê-leão? De 0 até 27,5%, essa é a tributação. Se houve tributação já lá nos Estados Unidos no recebimento desse aluguel, eu compenso o que eventualmente eu já paguei de imposto de renda lá nos Estados Unidos, e se houver complemento, pago o complemento aqui no Brasil e faço mensalmente a apuração.
Então esse é um trabalho, olha que coisa, né? Que você não deve deixar para fazer na hora da entrega da sua declaração de imposto de renda. Se você tem rendimentos de aluguel em nome de pessoa física, todo mês você tem que apurar isso. E a gente aqui na Sevilha Contabilidade faz esse serviço. Você contrata o nosso serviço, a gente cuida o ano inteiro desse assunto para você. Eu sou suspeito para dizer, mas nem é caro, viu? Eu não acho caro não o nosso serviço. Muito bem. Depois, se você continuar olhando aí nesse slide número 12, você vai ver que outra hipótese de outro tipo de rendimento, do qual eu coloquei como exemplo aí, são rendimentos financeiros. Juros sobre bonds, ganhos de aplicações financeiras e semelhantes. Então, eu tenho uma conta bancária em nome de pessoa física. Nessa conta bancária, numa instituição financeira, eu realizei investimentos em nome de pessoa física, a mesma coisa. Quando eu vou recebendo rendimentos, sejam juros, por exemplo, ou rendimentos de aplicação financeira, eu todos os meses preciso apurar uma coisa. Você está vendo, se você olhar no slide 2, você vai ver que eu botei uma sigla lá, que é o GCME. GCME é uma sigla para ganho de capital em moeda estrangeira. Todo mês eu tenho que apurar meu ganho de capital em moeda estrangeira, eu, pessoa física, pago 15% de imposto todos os meses sobre esse ganho de capital em moeda estrangeira. De novo aqui, eu vou fazer esse alerta, você não pode fazer isso na hora da entrega da sua declaração, você tem que fazer todos os meses essa apuração. Depois ainda, para investimentos em nome de pessoa física, tem um outro item aí nesse slide número 12, que eu falo de lucro na venda de ativos. Então, imagine o seguinte, comprei um imóvel, paguei $100 mil, vendi este imóvel por $110 mil, ganhei $10 mil na venda. Este lucro na venda de ativos também paga ganho de capital na moeda estrangeira. Eu também tenho que apurar todos os meses e esse imposto é de 15%. Todos os meses tem que ver quais foram os bens que eventualmente você vendeu e, havendo vendas, pagar 15%. Outra possibilidade, que aí agora eu começo a caminhar para os investimentos que não estão em nome de pessoa física, que estão em nome de pessoa jurídica, é quando eu, pessoa física, sendo proprietário de uma empresa fora do Brasil, e esta empresa sendo detentora de investimentos, por exemplo, de imóveis, quando eu recebo lucros. Então vamos construir um exemplo maior aqui, veja só como é que funciona. Eu estou no Brasil, decidi comprar um imóvel nos Estados Unidos. Para não investir diretamente no imóvel, por questões de imposto sobre herança e de organização patrimonial, eu constituí, digamos, uma LLC lá nos Estados Unidos. Então, eu no meu imposto de renda digo, eu sou dono de uma LLC na qual eu investi, por exemplo, $200 mil. Essa LLC comprou um imóvel de $200 mil, o imóvel está lá nos Estados Unidos. Este imóvel é alugado e todos os meses a LLC, porque quem é dono do imóvel é a LLC, não sou eu, recebe aluguéis. Na medida em que o inquilino paga os aluguéis para a LLC, eu, pessoa física, não tenho rendimento nenhum, porque quem está auferindo o rendimento é a empresa na qual eu investi. Então, eu aqui no Brasil não preciso pagar o carnê-leão, eu não preciso todos os meses apurar o carnê-leão sobre o aluguel que a minha empresa recebeu. Digamos que o aluguel seja de $10 mil e durante 6 meses eu recebo esse aluguel. Então, eu recebi $60 mil na minha empresa LLC. Não pago absolutamente nada de imposto no Brasil. Mas o dia em que eu, como pessoa física, dona daquela empresa LLC, decidir retirar esses lucros, porque a minha LLC tem 60 mil na conta bancária dela, referente a lucros oriundos de receita de aluguel. No dia em que eu, pessoa física, decidir retirar esses lucros da empresa para mim, eu tenho uma distribuição de lucro. E aí, como eu estou explicando nesse slide 12, no momento em que eu recebo lucros da empresa onde eu investi, eu apuro carnê-leão e pago também de 0 a 27,5%, dependendo do valor dos lucros que eu recebi. Eu aqui quero, nesse momento, aprofundar um pouquinho ainda dentro desse slide 12, quero ficar um pouquinho ainda no slide número 12, para aprofundar o seguinte, que os fatos geradores de cada uma dessas situações não estão ligados ao momento em que eu trago o dinheiro para o Brasil. Então, se você olhar, dá para colocar de novo 12 na tela aí um pouquinho, Vitor? Só para o pessoal dar 2 minutinhos para o pessoal dar uma olhada. Se você olhar no slide 12, por exemplo, eu estou falando ali de aluguel recebido no exterior em nome de pessoa física. É no momento em que eu recebo aluguel, não é o momento em que eu trago o aluguel para o Brasil, que é o fato gerador. Então, se eu tenho uma conta bancária nos Estados Unidos, recebi o aluguel, depositei na minha conta bancária dos Estados Unidos, eu já tenho que pagar imposto aqui no Brasil, mesmo não trazendo o dinheiro para cá. Se a gente aplica este raciocínio de que independe de trazer o investimento para o Brasil, eu quero voltar naquele exemplo do investimento de aluguel em nome de uma LLC. Então, eu sou dono de uma LLC, essa LLC
tem um imóvel que está alugado e ela recebe todos os meses aluguéis. Como eu não estou recebendo aluguel, quem está recebendo é a minha LLC, eu não tenho pagamento nenhum. Então eu adio o pagamento do imposto sobre os aluguéis. Não é que eu me torno isento, não é que eu não pagarei, eu simplesmente adio. Enquanto a LLC está recebendo e não eu não preciso pagar absolutamente nada no Brasil. E a transferência do momento da tributação fica para quando eu receber lucros daquela LLC. E novamente aqui vale a regra, mesmo que eu não traga os lucros para o Brasil. Então deixa eu te dar um exemplo, vamos de novo. Eu tenho uma LLC, essa LLC tem um imóvel, ela recebe aluguéis desse imóvel, eu tenho lá dentro da conta bancária da LLC 60 mil reais de aluguéis, que são lucros de aluguéis que ela recebeu ao longo dos últimos tempos. Eu resolvo usar esses 60 mil, sem trazê-los para o Brasil. Deixa eu te dar alguns exemplos. Para pagar a faculdade do meu filho que estuda lá no exterior. Ou vou viajar com a família e as despesas da minha viagem da família eu vou pagar diretamente dessa conta. Eu não estou trazendo dinheiro para o Brasil, mas eu estou tirando o benefício dele. Então o que a lei brasileira diz é, no momento em que eu sacar dinheiro da conta da empresa e usar para fins pessoais, mesmo que seja lá fora, mesmo que não seja dentro do território brasileiro, eu tenho também que apurar o carnê-leão, porque considera-se uma distribuição de lucro. Espero que tenha ficado claro. Me perguntem aí no fórum se vocês quiserem aprofundar, detalhar mais as questões, tá bom? Eu não estou vendo, tem comentários no fórum aqui? Deixa eu ver, onde é que eu dou um atualizar aqui? O Vitor está dizendo que tem... Ah, aqui no botão de atualizar. Quando é assim, a gente aperta no botão atualizar que atualiza, né? Tecnologia é um negócio fantástico, cara. É verdade, Vitor. Olha, eu não estava vendo aqui. Tem um monte de comentário aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos comentários, então, antes da gente prosseguir. Tem uns bons dias aqui, obrigado por todos aí. Alguém aqui está perguntando o seguinte, eu consigo transferir o imóvel que comprei com pessoa física para pessoa jurídica? Consegue transferir, precisa ver o custo disso, né? Por isso que eu estava dizendo agora há pouco na nossa conversa, que o melhor momento para definir a estrutura que eu vou usar de investimento, direto em nome de pessoa física, ou indireto, sendo uma pessoa física, uma pessoa jurídica e um investimento final, ou mesmo uma pessoa física mais de uma pessoa jurídica e investimento final, o momento mais adequado para tomar essa decisão é na hora da compra do ativo, planejar isso na hora da compra. Por quê? Porque depois você não tem despesas adicionais. Se você faz a transferência, é perfeitamente possível, mas você tem despesas adicionais. É claro que talvez compense, em muitos casos compensa, né? Mas acaba custando um pouquinho mais. Mas você consegue sim fazer essa transferência num momento posterior. Tenho ativos em nome de pessoa física, estão lá no exterior, eu gostaria de passá-los para pessoa jurídica? Totalmente possível fazer. Tem alguma burocracia? Não tanto, mas existe alguma burocracia e existe alguma despesa, mas você consegue fazer isso sim. Tem lá um outro comentário aqui dizendo o seguinte, se eu podia falar sobre uma empresa no Brasil querendo abrir uma LLC nos Estados Unidos. Também é perfeitamente possível sim, viu? É gozado, né? Essa questão dessa ramificação, da estruturação do meu planejamento para o investimento, ela pode ser muito grande. Aqui, por exemplo, tem mais um exemplo. Eu, pessoa física, sou dono ou constituo uma empresa em território brasileiro. Esta empresa em território brasileiro, por sua vez, constitui uma subsidiária, pode ser uma LLC nos Estados Unidos, e a LLC compra o imóvel. É perfeitamente possível fazer isso. Como eu disse, é uma análise de cada caso, né? Então, para pegar esse exemplo e a gente aprofundar um pouquinho nesse exemplo, olha só o que acontece. Essa empresa brasileira precisa ter como um dos seus objetivos investir no exterior, seja em imóveis ou em outro tipo de ativos. Então, não é uma empresa brasileira qualquer, né? Eu estou dizendo isso porque talvez alguém que esteja nos assistindo está imaginando, então eu tenho lá a minha indústria, eu tenho a minha loja, eu vou comprar esse imóvel em nome da minha loja aqui do Brasil e tal. Não funciona assim porque precisa de uma adequação. Então, é preciso planejamento, cada caso é um caso, mas a resposta é perfeitamente possível. Pessoa física brasileira, tem uma empresa brasileira, a empresa brasileira constitui uma LLC, a LLC compra um imóvel nos Estados Unidos, possível desde que tudo isso esteja organizado e desde que pessoa física brasileira e pessoa jurídica brasileira entreguem adequadamente as suas declarações de imposto de renda e declarações ao Banco Central do Brasil, esclarecendo o formato desse investimento. Obrigado, Vitor. De vez em quando vou atualizar aqui. Eu achei que atualizava sozinho. Muito bem. Tem mais aqui um comentário. A referência para o pagamento dos impostos aqui nos Estados Unidos, então a pessoa parece que está lá, é sobre o rendimento líquido, depois de todos os descontos.
E no Brasil? Então, depende do formato, né? Aqui no Brasil é o rendimento bruto, você só pode deduzir as despesas de manutenção do imóvel. Então, imagine, o inquilino paga, vamos supor que ele pague $1.000 de aluguel. Eu, proprietário, gasto com manutenção do imóvel, quando eu digo de manutenção, estou falando de taxas e condomínio que o imóvel tem, 400, sobram 600 líquidos, eu calculo o imposto sobre esses 600 líquidos aqui. Mas eu não posso deduzir, quando eu falo de manutenção, só para deixar bem claro, o que eu gastei para pintar o imóvel, ou o que eu gastei para reformar o imóvel, para decorar ou para mobiliar esse imóvel, tá bom? Fala aí, Milton. Eu tenho uma casa aqui no Brasil. Certo. Um imóvel, eu abri uma empresa nos Estados Unidos com esse imóvel. Aqui no Brasil? Não, fora. Ah, lá, com o imóvel lá. Vou levar fora. Só que no meu imposto de renda, essa casa custa 100 mil. E eu vou transferir para lá por 200. Eu tenho que pagar esse dinheiro capital pela abertura. Se houver, se você integralizar um imóvel numa empresa brasileira com ganho de capital, tem imposto no Brasil. Existe imposto no Brasil. Bom, muito bem, acho que zerei aqui os comentários, daqui a pouco a gente dá outra olhada nos comentários, eu vou voltar lá para o nosso cotidiano. Eu estava falando do slide 12, relembrando, né, que eu demonstro quanto de imposto eu pago quando eu invisto diretamente em nome de pessoa física. Quando eu invisto em nome de pessoa jurídica, também o slide 12 resume essa situação, eu tenho uma tributação diferente, eu só sou tributado, como eu já expliquei, no momento em que eu recebo os lucros desse meu investimento. Então, no momento em que a pessoa jurídica que eu tenho lá fora distribui lucros para mim, vou repetir, independentemente de eu trazer os lucros para o Brasil ou não. Acho que eu quero pisar um pouquinho mais nesse assunto. Eu sei que eu já falei, mas quero chover mais um pouquinho nesse chão que já está molhado. Tenho, então, a minha empresa LLC nos Estados Unidos, ela recebe aluguel, tem $60 mil na conta dela de aluguéis que ela recebeu nos últimos tempos. Muito bem. O momento óbvio de tributação é, pego aqueles 60 mil, faço uma transferência para a minha conta aqui no Brasil, o dinheiro chega aqui no Brasil, tenho que pagar imposto, esse é um momento óbvio. Mas eu estou insistindo muito nisso porque eu quero deixar claro que esse tributo ele não é devido somente quando eu trago o dinheiro para o Brasil. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Eu tenho uma conta pessoa física nos Estados Unidos. Transfiro o dinheiro da conta pessoa jurídica para a minha conta pessoa física nos Estados Unidos, já é distribuição de lucro, eu já estou sujeito à tributação, mesmo sem trazer o dinheiro aqui para o Brasil. O que muita gente me pergunta é, Sevilha, eu não vou levar o dinheiro para o Brasil, eu tenho a minha LLC lá nos Estados Unidos, ela tem $60 mil, ao invés de trazer o dinheiro para o Brasil, eu farei um outro investimento em nome de pessoa jurídica, em nome da minha LLC lá nos Estados Unidos. Paga o imposto no Brasil? Não, não paga. Então, tenho $60 mil, está na conta bancária da LLC. Digamos que eu resolva comprar aquilo em ações. Compro ações em nome da LLC, a pessoa física do Brasil não tem que pagar imposto nenhum. Vendi as ações, ganhei dinheiro, a pessoa física aqui no Brasil não tem que pagar imposto nenhum. Mas aqueles 60 mil vão crescendo. Digamos que eles virem $100 mil, porque eu já ganhei um dinheiro bacana e tal. Ligo lá para o Pisas e digo, Pisas, arranja para mim um outro imóvel bacana, tenho $100 mil para investir no imóvel. Eles me trazem um imóvel bacana, eu decido fazer um investimento. Compro um imóvel em nome da LLC, com os lucros que a própria LLC oferiu ao longo do tempo. Continuo aqui no Brasil sem precisar pagar imposto nenhum, porque está tudo acontecendo em nome da LLC. Eu só vou pagar imposto no momento em que eu tiver ganho, no momento em que eu oferi rendimento como distribuição de lucro, ou seja, tirei dinheiro da LLC, não para comprar um outro ativo em nome dela, mas para eu utilizar. Seja com viagens, com pagamento de despesas ou mesmo trazendo o dinheiro para a minha conta aqui no Brasil, tá bom? Se aumentar o capital com esse dinheiro? Então, se eu aumentei o capital da LLC e coloquei mais investimentos lá, não pago nada aqui, tá bom? Tem alguém aqui perguntando o seguinte, é possível trazer o rendimento mensalmente para o Brasil? É possível trazer o rendimento mensalmente para o Brasil. Eu não sei se é uma boa ideia, depende muito, é claro, do seu plano de investimentos, né? Mas é possível sim trazer um rendimento mensalmente para o Brasil. A pessoa está aqui perguntando como funciona. Depende de como é que você fez o investimento, né? Se o investimento está em nome de pessoa física, você simplesmente manda o dinheiro para o Brasil, fecha um câmbio aqui dizendo aluguéis recebidos no exterior em nome de pessoa física, por exemplo. Quero relembrar que trouxe o rendimento em nome de pessoa física, ou mesmo sem trazer, eu tenho que todo mês apurar um imposto em nome de pessoa física. Se for em nome de pessoa jurídica, eu pego o lucro que a pessoa jurídica tem lá fora, mando para o Brasil, fecho um câmbio dizendo que é recebimento de lucro. O detalhe é que eu tenho que apurar imposto e pagar o imposto aqui no Brasil, e vou repetir, mensalmente eu estou sujeito a essa apuração, né?
Tem uma outra pergunta aqui a respeito da DCBE. Então, a pergunta é a seguinte: a DCBE é uma declaração que tem somente o efeito estatístico, correto? Bom, ótima pergunta. Falei pouco da DCBE, então eu vou falar da DCBE. Se eu não responder, você me cobra, tá bom? Se eu não responder, você me cobra. Mas eu vou falar um pouquinho da DCBE agora. Vamos fazer aqui uma segunda análise em relação à DCBE. Que é uma análise... É porque assim, essas coisas, a gente quando começa a explicar isso, você que está nos assistindo aí que não está familiarizado, numa primeira olhada assim, você fala, puxa, mas esse negócio é um pouco complexo e tal, né? Mas aí eu vou explicando com calma aqui, você vai vendo que é mesmo complexo e que você fica iludido achando que eu vou resolver o assunto, mas não vou, o negócio é complicado mesmo. A DCBE, ela tem uma primeira função estatística. É claro que ela tem uma primeira função estatística, que é uma função de medir, assim, declaradamente medir a quantidade de capitais brasileiros que estão fora do Brasil, tem por objetivo também mencionar através desses dados, ou mensurar, melhor dizendo, através desses dados, quanto de dinheiro está fora, fazer comparação de balança comercial e de balança financeira. Então, enfim, tem dados que não são tributados, né? Ou melhor, tributáveis, perdão, que estão dentro da DCBE. Nesse sentido, a minha resposta para você é sim, ela é uma declaração estatística. Mas eu não diria que ela é, qual foi a palavra que você falou? Somente estatística. Eu não diria que ela é somente estatística. Por que eu não diria isso? Porque a DCBE serve como apoio para cruzamento de informações. Então, Banco Central e Receita Federal trocam informações e tanto um quanto o outro usam essas informações para fins de fiscalização. Deixa eu então falar um pouquinho de DCBE e eu já me aprofundo nisso. Primeiro mito em relação à DCBE a gente já quebrou aqui, né? Tem gente que acha, muita gente nos procura aqui e diz, não, eu tenho 2 imóveis de 90 mil, como nenhum deles superou 100 mil, eu não preciso apresentar a DCBE. Isso é mito, a verdade é que se a soma dos meus bens supera 100 mil, eu tenho que apresentar a DCBE. Segundo mito em relação à DCBE, muita gente acha que eu só preciso apresentar a DCBE quando o valor pago daquele bem superar 100 mil. Então imagine, eu comprei um imóvel no exterior por 160 mil dólares. Sendo que eu paguei, digamos, 80 mil de entrada, comprei em dezembro, pronto, dezembro agora de 2017. Eu dei 80 mil de entrada e fiquei devendo 80 mil que eu vou pagar ao longo de alguns meses. Então, quando eu olho dezembro de 2017, quanto de dinheiro eu mandei para o exterior? 80 mil dólares. Mas o bem vale 160 mil. Eu sou obrigado a fazer DCBE, porque pelo valor do bem, não é pelo valor que eu remeti. Então eu tenho que fazer minha DCBE e dizer, eu tenho um bem que vale 160 mil, é claro, na DCBE eu informo, eu devo 80 mil deste bem, mas eu sou obrigado a fazer a DCBE. Mais um mito, é cheio de mitos da DCBE, né? Mais um mito com relação à DCBE. A DCBE é entregue no mesmo prazo da declaração do imposto de renda. Mentira, não é. Aliás, eu não sei nem porquê, viu, pessoal? Eu sou um dos defensores que tinha que ser o mesmo prazo, porque são informações complementares, né? Mas não é. A DCBE, por exemplo, neste ano agora de 2018, será entregue, o prazo limite para entrega é 5 de abril de 2018. Então, até o dia 5 de abril, praticamente depois de amanhã, a DCBE tem que estar entregue. Mais um mito. A informação que vai na declaração do imposto de renda sobre o meu investimento no exterior é exatamente igual à informação que vai na DCBE sobre o meu investimento no exterior. Não é assim que funciona. Mentira. Mentira não, mito, né? Ninguém está mentindo para você, mas é um mau entendimento. Na declaração do imposto de renda, eu informo o valor dos meus ativos no exterior pelo custo de aquisição, pelo quanto eu gastei para comprar aquele ativo. Na DCBE, eu informo por valor de mercado. Então, se eu tenho um determinado ativo, esse ativo valorizou-se, eu atualizo o valor do ativo na DCBE, enquanto que na declaração do imposto de renda eu não atualizo, eu tenho que manter pelo custo de aquisição. Isso acaba fazendo com que, se eu pegar uma determinada pessoa e for olhar a DCBE e a declaração do imposto de renda, nem sempre o valor dos bens bate, nem sempre o valor dos bens estão adequados. Muito bem. Muita gente pensa que tem que fazer uma DCBE para cada país. Tá bom. Então, Milton está me dizendo aqui, outro mito para a declaração de capitais brasileiros no exterior eu tenho que apresentar uma DCBE para cada país onde eu tenho investimentos. Não, não é isso. É uma DCBE só unificando todos os investimentos que você tem em todos os países do mundo. Na DCBE não vão só dados de imóveis, viu? Eu declaro os imóveis no exterior, mas também contas correntes, ações, aeronaves, embarcações, tudo que eu tenho no exterior vai lá na DCBE. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente poder prosseguir.
Então, veja só o que acontece. Falando sobre DCBE, o prazo para entrega está na porta, depois de amanhã. Quero convidar você que está sujeito à entrega da DCBE, está sujeito à entrega da declaração de imposto de renda, tem bens no exterior e não sabe se está cuidando bem do assunto, quero convidar você para contratar os nossos serviços. Você está vendo aí na página, tem o nosso telefone, tem o nosso e-mail de contato. Esse número é o número direto do Milton. O Milton está aqui comigo, ele que trabalha nessa área, me ajudando todos os dias, né? Tem o número direto do Milton, ele vai te ajudar, tem lá o contato para você mandar um e-mail. É lógico que a primeira conversa é um bate-papo, depois a gente marca uma reunião e vai se aprofundando para te atender nessa questão. Mais para frente um pouquinho não, agora eu vou te convidar para conhecer mais, se é que você já não conhece, os serviços da Alpisas, né? Mas daqui a pouquinho a gente entra neste tema. Muito bem, deixa eu voltar aqui para olhar a minha telinha. Acho que nós tratamos assim do global do que eu tinha imaginado. Agora eu quero entrar num capítulo diferente, porque muita gente que investe no exterior, é comum, começa investindo no exterior e daqui a pouco muda-se para o exterior. Daqui a pouco deixa de viver no Brasil e vai viver fora do Brasil. Porque tem muita gente que a gente atende aqui, que começa a investir já com esse plano. Não, eu estou comprando um imóvel, estou me preparando, daqui a pouco eu vou mudar definitivamente para o Brasil. Então, se você olhar aí do slide de número 13 para frente, como é que você faz para pegar o slide? Você que eventualmente está chegando agora e ainda não pegou o slide, né? Você está vendo aí na tela, tem a imagem da nossa transmissão, do lado direito tem o fórum de conversa, ao lado você vai encontrar na parte superior ali material de apoio, clicando ali você faz o download do material de apoio. Mas ia te dizer o seguinte, que como é que você faz para se tornar um não residente. Então eu ia conversar um pouquinho com vocês sobre essa situação na qual uma determinada pessoa brasileira deixa de viver no Brasil. Primeiro quero dar para você a definição do que a lei trata, especificamente a questão do imposto de renda, né? O regulamento do imposto de renda trata para definir quando alguém deixou de viver no Brasil. Então, o que o imposto de renda diz é, adquire a condição de não residente aquela pessoa que sai do Brasil e permanece fora do Brasil por mais de 183 dias por ano. Eu costumo arredondar para 180, mas o número exato é 183 dias por ano. Então, aquela pessoa que sai do Brasil e fica no exterior por mais do que 183 dias por ano é considerada como não residente. Esta pessoa é obrigada, a legislação determina assim, a comunicar ao governo brasileiro e dizer, olha, eu não sou mais residente, engasgou aqui para sair. Aí você vai me dizer, mas eu conheço gente que nunca comunicou. É verdade, eu também conheço. Com frequência a gente se depara com clientes aqui que conversam conosco, que já vivem no exterior há muito tempo e nunca contaram para o governo brasileiro. Existe um impacto, né? Na verdade mais de um, tem um monte de impactos aqui, mas tem um impacto direto em relação a isso. Na medida em que você vive fora do Brasil e não comunica ao governo brasileiro, o patrimônio que você está criando lá fora, depois você pode ter dificuldades um dia de trazer de volta para o Brasil se você quiser voltar a morar aqui. Além do que, enquanto você permanece como residente no Brasil, não faz a comunicação para o governo brasileiro da sua condição de não residente, você continua sujeito a pagar no Brasil os tributos dos rendimentos que você oferir lá fora. Então pode acontecer de, nunca comuniquei ao governo brasileiro que eu não sou mais residente, mas também não vou fazer nada disso, fico morando lá fora, um belo dia o governo brasileiro resolve te fiscalizar e diz, bom, como você não me comunicou que era não residente, eu quero um imposto sobre o que você ganhou lá fora. E aí você vai estar com um problema, eventualmente tem que colher complementos, enfim, não é adequado. Então a nossa recomendação técnica não podia ser outra. Você saiu do Brasil para ficar mais do que 180 dias, você tem que adquirir a condição de não residente. Existem dois momentos para isso, e muita gente tem muitos mitos nisso, muita gente se confunde em relação a isso. Existe um momento previsto na legislação que é a comunicação da saída definitiva. Então, é uma comunicação apenas, não é uma declaração, eu simplesmente faço uma comunicação para a Receita Federal dizendo eu saí definitivamente do país. Essa comunicação ela pode ser feita em dois momentos diferentes, dependendo da situação. Primeiro momento, eu estou embarcando no aeroporto para o exterior e já sei que eu não vou voltar nos próximos 180 dias. E já vou começar a oferir rendimentos lá e não quero correr o risco de pagar tributos aqui no Brasil. Eu comunico imediatamente, governo brasileiro, eu estou deixando o Brasil. Naquele momento, eu comunico no dia em que eu saí. Eu nem espero completar 180 dias. Naquele dia eu já comunico ao governo brasileiro porque eu já sei que eu não vou voltar e que eu já vou começar a oferir rendimentos lá e não quero tornar esses rendimentos sujeitos à tributação no Brasil. Uma segunda hipótese, estou indo para o exterior
Ainda não sei se volto ou não volto, então não vou fazer a comunicação de saída definitiva. Fico no exterior durante um tempo. Enquanto eu não estiver oferindo renda e estiver nessa condição de volto, não volto, ainda não sei, eu continuo como residente no Brasil. No momento em que eu completar 183 dias, ou no momento em que eu decidir que eu não volto mais para o Brasil, eu faço a comunicação de saída definitiva. Novamente vou dizer isso. Por que eu aconselho? No momento que eu comecei, por exemplo, a oferir rendimentos fora do Brasil, eu comunico ao governo brasileiro, ó, não sou mais residente do Brasil. E aí passo a pagar imposto só lá fora, não pago mais imposto aqui dentro. Esse é um momento em que eu tiro vantagem de fazer a comunicação de saída definitiva. Então, a comunicação de saída definitiva é algo que eu entrego para o governo brasileiro para dizer, não sou mais residente brasileiro, não vou mais pagar imposto aí no Brasil. Digamos que eu faça a entrega da comunicação de saída definitiva hoje é dia 7 de março, então pronto, hoje eu entrego a minha comunicação de saída definitiva. Entrei no avião, estou indo para o exterior, já sei que eu não vou voltar mais. Então, comunico ao governo brasileiro hoje. De hoje em diante, todos os rendimentos que eu oferi no exterior são tributados lá no exterior, eu não tributo mais aqui no Brasil. Acho que está ficando claro até aí, né? Mas existirá um segundo momento em que eu ainda tenho que falar com o governo brasileiro sobre a minha saída definitiva, que é o momento em que eu tenho que entregar a declaração de saída definitiva, que é a declaração do imposto de renda, na qual eu detalho mais as minhas condições de saída definitiva. Então, em 7 de março, eu entrego a comunicação de saída definitiva, fico quietinho. Quando chegar em abril de 2019 do outro ano, eu vou entregar a minha última declaração do imposto de renda para o governo brasileiro, que é a declaração de saída definitiva. Nessa declaração, eu presto contas de tudo que eu ganhei de 1º de janeiro até 7 de março, que foi o dia em que eu comuniquei a minha saída definitiva, apuro se eu tenho algum imposto a pagar ou a restituir deste período, e dali para frente não declaro mais imposto de renda no Brasil. Passo a declarar do dia 8 de março para frente todos os meus bens, todos os meus rendimentos lá no país onde eu vivo, inclusive aqueles bens e aqueles rendimentos que eu venha a oferir no Brasil. Fui para o exterior, deixei um imóvel aqui, o imóvel rende aluguel, eu pago imposto sobre esse aluguel no país onde eu estiver vivendo. Eu procuro um contador lá, digo para ele, olha, está aqui, você vai fazer minha declaração de imposto de renda, além dos rendimentos que eu ganho aqui neste país, eu também tenho estes rendimentos no Brasil e ele vai calcular o imposto que você tem que pagar lá. Na maioria das vezes, existe uma regra para evitar bitributação. Então, o imposto que você pagou no Brasil, você compensa do lado de lá. O que eu quero te dizer? A gente já está se encaminhando para o fim da conversa. Eu vou daqui a pouco dar uma outra olhada no nosso fórum de bate-papo para ver o que tem ali. O que eu quero te dizer, terminando esse assunto dos não residentes? Que, uma vez entregue a comunicação de saída definitiva, se você nunca entregou a comunicação, uma vez entregue a declaração de saída definitiva, você tem que pegar cópia deste recibo, desse comprovante de comunicação de saída definitiva e entregar para todas as entidades brasileiras com as quais você mantém relacionamento. Então, tem uma conta bancária no Brasil, entreguei a comunicação de saída definitiva, eu não sou obrigado a encerrar a conta, eu posso manter a conta, mas eu vou no banco, fisicamente ou eletronicamente, e entrego a comunicação de saída para aquele banco e digo, olha, banco, agora eu sou não residente. E eles vão mudar o status da minha conta para uma conta de não residente. Inclusive, a gente tem depoimento aqui, o Milton pode contar também, de clientes que, ao se tornarem não residente, o banco disse, então, eu não tenho mais interesse na sua conta, porque o banco não é obrigado a manter a conta. A lei brasileira permite, e vou te dizer que os grandes bancos todos aceitam, mas um ou outro banco diz, não, eu não quero conta de não residente. Se for esse o caso, você fecha a conta de não residente, abre em outro banco, aqui no Brasil, uma conta de não residente. Entrega também cópia dessa comunicação de saída definitiva para os inquilinos que te pagam aluguel, porque eles vão passar a reter imposto de renda na fonte, 15% quando pagam aluguel para você. Entrega também para os contadores das empresas do Brasil das quais você é dono, porque eles passarão também a reter imposto de renda na fonte e tratar você como não residente. Enfim, todas as entidades com as quais você se relaciona no Brasil precisam receber cópia da tua comunicação ou da sua declaração de saída definitiva para que eles passem a tratar você como não residente. Vitor, quero pedir, por favor, para você colocar aí na tela o slide de número 14. Antes da gente entrar, posso mudar de ideia? Antes de pôr o slide número 14, bota o site da Alpisas aí para o pessoal ver, por favor. Você que está nos assistindo, quando tiver a oportunidade, vai lá, se já não conhece, vá visitar o site da Alpisas. Ficou na tela aí o tempo inteiro, né? www.alpisas.com.
É esse site aí que o Vitor está mostrando. Ali você vai também poder conhecer mais sobre os serviços que a Upisas te oferece, focando especialmente em te ajudar a investir em imóveis no exterior. Então, quero convidar você para ir lá conhecer o site do nosso parceiro Upisas, que faz um trabalho muito bacana. Obrigado, Vitor. Agora, se você puder colocar então o slide número 14. No slide 14 eu vou fazer um resumão do que a gente viu até agora para ter uma noção mais final, né, mais conclusiva desse nosso bate-papo. Então vamos lá. Quem investe no exterior está obrigado a uma série de coisas. Eu relacionei aí no slide número 14. A primeira delas é a entrega da DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Essa entrega ela acontece anualmente. O prazo para este ano é 5 de abril de 2018. Eu já disse, mas não custa repetir, a gente aqui na Sevilha está esperando o seu contato para te ajudar nisso, a gente presta esse serviço. Outra obrigação que você tem é a entrega do imposto de renda à pessoa física, da declaração. A entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, para quem investe no exterior, também é anual. O prazo é o último dia de abril de 2018. Você acompanhando aí, você vai ver que mais uma obrigação, a gente tem uma sigla aí, GCME, que é ganho de capital em moeda estrangeira. O ganho de capital em moeda estrangeira tem que ser preenchido pela pessoa física que investe no exterior todos os meses. Nós fazemos isso para você aqui na Sevilha. E o pagamento do eventual imposto devido é no último dia do mês seguinte ao do ganho que você vier a oferir. Carnê-leão, nos rendimentos oferidos do exterior, especialmente rendimentos oriundos de aluguéis recebidos no exterior e de distribuição de lucros. O carnê-leão também tem que ser apurado mensalmente. Fazemos aqui na Sevilha esse trabalho para você, e o recolhimento dele é também no último dia do mês seguinte daquele em que você auferiu esses rendimentos. Contabilidade de empresas brasileiras, é claro que a gente faz, mas empresas não domiciliadas em território brasileiro nós também fazemos. Você tem que apurar mensalmente a contabilidade, especialmente para apurar os lucros eventualmente distribuídos e tributá-los no carnê-leão da pessoa física. Mais um item é a entrega da comunicação de saída definitiva. Como eu já expliquei, no momento em que você sai do Brasil e sabe que não volta mais, tem que entregar, ou no momento em que você completar 180 dias, mais de 180 dias fora do Brasil. E a declaração de saída definitiva é uma entrega única, você entrega uma vez só, no ano seguinte ao ano em que você saiu do Brasil, no mesmo prazo da entrega de declaração de imposto de renda para todo mundo. Bacana, Vitor, pode tirar esse slide daí. Deixa eu ver se a gente tem mais algum comentário aqui no fórum. Mais nenhum. Nós pensamos em ficar 1 hora aqui, são 9h59, tem mais 1 minuto, então o Milton que está aqui presencialmente vai fazer um comentário. Fala aí, Milton. A pessoa entrega a comunicação definitiva dia 1º de novembro. Certo. Nesse ano aqui ela já tem que fazer a comunicação definitiva, mesmo não dando 180 dias. Então, a comunicação de saída, vamos explicar de novo, né? A comunicação de saída definitiva eu entrego, por exemplo, no momento que eu estou saindo do Brasil e sei que não vou voltar mais. Então, se eu sair do Brasil, digamos, em 1º de novembro de 2017, lá em 1º de novembro de 2017, sabendo que eu não volto mais, eu já entreguei minha comunicação de saída definitiva. Aí vou repetir, vou aproveitar para repetir. Você vai dizer, mas eu só entreguei porque eu quero ser um cidadão bacana. É claro que você quer ser um cidadão bacana, mas você entregou também porque você não quer correr o risco do governo brasileiro querer cobrar imposto sobre o que você vai ganhar lá fora. Então você avisa o governo brasileiro em 1º de novembro de 2017 que você saiu. Daquele momento em diante você já não é mais domiciliado tributariamente no Brasil, avisa todas as entidades no Brasil com as quais você se relaciona, bancos, empresas, inquilinos, e fica como não residente. Chegou lá no país de destino, procura, a primeira coisa que eu recomendo, procura um contador lá, conta para o contador, contador, estou vindo morar aqui, eu tenho rendimentos no Brasil, qual é a regra local? Porque cada país trata de um jeito. E o teu contador vai te dizer como é que você vai tributar os rendimentos que você continuar auferindo no Brasil. Lucros, aluguéis e outras coisas que você ganhar, o contador de lá vai te ajudar a fazer isso. Em abril de 2018, eu entreguei minha comunicação em novembro de 2017. Em abril de 2018 eu entrego a declaração de saída definitiva, que é a última declaração que eu vou prestar aqui no Brasil, faço a declaração de saída definitiva, pronto. Dali para frente eu não tenho mais nenhuma obrigação com o Brasil. Nem a declaração de capitais brasileiros no exterior eu preciso preencher mais, porque o meu capital já não é mais brasileiro, eu sou considerado como não residente. Se não fez a entrega, somente em 2019. Pois é, aí o Milton está mas e se eu não fiz a entrega? Pois é, a gente precisa analisar cada caso, né? A comunicação de saída definitiva não admite entrega fora do prazo. Então, a comunicação de saída definitiva ou entreguei ou não entreguei. A declaração de saída definitiva permite a entrega fora do prazo e, em muitos casos, a gente recomenda. Por que a gente recomenda a entrega fora do prazo?
Porque se eu faço a entrega da declaração de saída definitiva lá para trás, eu elimino o risco do governo brasileiro querer cobrar imposto sobre os rendimentos que eu oferi no exterior. Então, é um caso. É lógico, né? O Milton está ali, vou fazendo as perguntas, você que está me assistindo, cada caso é um caso. Você viu que nesse nosso bate-papo, que eu já vou terminar, porque já está completando 1 hora e é o nosso combinado, eu não quero prender você mais do que isso, você viu que o nosso bate-papo ele focou em regras gerais, mas em vários momentos, e agora eu repito isso, eu disse que a gente tem que analisar o teu caso em particular, o tipo de interesse que você tem, o tipo de investimento que você vai fazer, qual é seu plano de futuro. Todo este cenário vai nos levar a concluir, faço ou não faço comunicação de saída definitiva, entrego ou não entrego declaração de saída definitiva, constituo uma ou mais empresas para fazer meu investimento, ou faço investimento em nome de pessoa física. Tudo isso depende de uma série de fatores, aí sim é uma consultoria, é um caso particular. Quero agradecer, primeiro de tudo, você que nos assistiu, obrigado por estar aqui conosco. Vou dar mais uma olhada aqui no fórum, acho que não tem mais nenhum comentário, então podemos mesmo encerrar. Obrigado por ter ficado conosco aqui durante essa transmissão. Agradecer o Vitor Turini, que fez isso tudo acontecer. Obrigado, Vitor. A Amanda também fez, né? A Amanda lá do nosso marketing também ajudou a preparar. Obrigado, Amanda. Obrigado, Milton, que estava aqui comigo. Um abraço e um agradecimento especial para os nossos queridos parceiros lá da Alpisas. Conheçam o trabalho deles, que é um trabalho muito bacana. Para você que quer investir em imóveis no exterior, a Alpisas pode ser um caminho fantástico. E termino aqui deixando aberto esse canal, tá aí, você viu o nosso contato e nosso telefone e e-mail de contato, você pode procurar por nós para a gente te ajudar nesse trabalho, tanto de imposto de renda da pessoa física quanto de DCBE. Muito obrigado mais uma vez, espero te ver daqui a pouquinho.